Uma parábola sobre Israel é o título da lição 9, classe dos adolescentes. O texto aqui em destaque, a mensagem, está em João 15:8. E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos e assim mostram que são meus discípulos. A paz de Cristo para todos, sou o professor Denis Pereira. É um prazer ter todos vocês por aqui para mais uma sequência de aulas da Escola Dominical. Semanalmente temos por aqui as pré-aulas, dinâmicas e treinamentos para as classes de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Por isso, se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se e ative as notificações. Dê like no vídeo, deixe o seu comentário que ele aparece por aqui e é muito importante para nós. Clique no valeu e contribua com o nosso canal para continuarmos produzindo conteúdo por aqui. Pegue Bíblia, revista, papel, caneta e vamos juntos preparar mais uma aula da Escola Dominical. Vamos descobrir. Imagine que você fosse dono de uma empresa e ficasse sabendo que um dos seus funcionários é improdutivo. Você o chama para conversar e fica esperando que ele mude de comportamento. Porém, para sua tristeza, nada mudou. Ele continua sem trabalhar. O que você faria? Daria uma nova oportunidade ou demitiria? Nós vamos falar hoje sobre a paciência de Deus na nossa aula, tá certo? O convite dele ao arrependimento e a mudança de comportamento. Eu quero lembrar os irmãos que aqui na descrição dos vídeos tem 3 links muito importantes. Tem o meu WhatsApp para agendamento de pregações, ministrações, palestras, treinamentos. Será um prazer atender os irmãos. Tem um link aqui para você entrar em grupos da EBD no WhatsApp. São 6 grupos com professores de todo o Brasil. Será um prazer ter você conosco para compartilharmos juntos conteúdos da Escola Dominical durante a semana. E tem um link aqui do meu Instagram também. Segue a gente, @Denis Pereira Oficial. Será um prazer atender aí aos irmãos. Hora de aprender. Tópico 1. Vamos falar na aula de hoje, então, sobre segunda oportunidade, chamada ao arrependimento, sobre a misericórdia, sobre a paciência de Deus. Uma advertência sobre o arrependimento. Uma advertência sobre o arrependimento. Bom, essa primeira parte aqui, você sabe que eu não fico lendo revista, tá bom? Mas vamos lá. Ele coloca aqui que algumas pessoas abordaram Jesus para falar sobre o massacre promovido por Pilatos, enquanto algumas pessoas sacrificavam no templo de Jerusalém. Depois, Jesus vai lembrar o trágico episódio acontecido no bairro de Siloé, onde uma torre caiu sobre 18 pessoas. Jesus usa essas duas tragédias para advertir seus ouvintes sobre a necessidade de olharem para suas próprias vidas e de se arrependerem dos seus pecados enquanto há tempo. Ou seja, Jesus está nos mostrando que nós precisamos fazer uma autoanálise. É por isso que na leitura da ceia, não é à toa que está escrito lá, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Porque a grande verdade é que nós só podemos mudar a nós mesmos e só podemos decidir, escolher por nós mesmos. Nós podemos inspirar, influenciar outras pessoas, mas às vezes olhando para o que outras pessoas estão fazendo, nós nos esquecemos de como a nossa vida está. A grande questão levantada por Jesus é que precisamos fazer uma autoanálise da vida que estamos vivendo e sermos sinceros diante de Deus. O pecado, por menor que seja ou inofensivo que pareça aos nossos olhos, é sempre uma afronta à santidade de Deus. E por isso é grave e requer imediato arrependimento. Caso contrário, no tempo oportuno, o juízo santo de Deus virá sobre nós. Então, o convite de Deus é para o arrependimento. Até mesmo a demora de Deus em relação ao arrebatamento, tudo isso é o quê? É uma oportunidade que Deus está dando para que as pessoas se arrependam. Deus não tem prazer Deus não tem prazer que o homem vá para o inferno. Deus não tem prazer que o homem fique debaixo de condenação. Não, por isso que ele enviou Jesus, entende? Então nós precisamos, falando aí para os adolescentes, fale sobre o pecado para os adolescentes. Diga para eles que o pecado não é brincadeira. Que o pecado, Deus tem perdão para o pecado.
Tem. Deus perdoa. E eles precisam, ao mesmo tempo que a gente não pode se aproveitar disso para viver em pecado, mas nós precisamos aproveitar sempre que pecarmos. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. O pecado não é uma brincadeira. Assim como nós não podemos brincar com o pecado, mas nós não podemos nos aproveitarmos da graça para ficar pecando, mas devemos aproveitar a graça quando pecarmos. Oh, meu Deus do céu, tem que escrever isso aí, tem que escrever. Não, vou mandar um Twitter aqui, ó, para ficar marcado. Escreve aqui nos comentários aqui, senão a gente esquece. Não devemos, vamos lá, não devemos, tudo @Denis Pereira Oficial, você me acha, Twitter, Instagram, tudo isso aí. Ó, não devemos nos aproveitar, aí eu vou colocar o nos aproveitar dentro aquele negocinho lá, aquele negócio lá. Não devemos nos aproveitar da graça para pecar, ok? Não devemos nos aproveitar da graça para pecar, mas devemos aproveitar a graça quando pecarmos. Nossa, Jesus, que coisa linda. Não é eu não, irmão. Eu falo que é lindo porque vem do céu essas coisas. Vem do céu, é Deus que vai falando no nosso coração. Não tem nada programado, não tem nada escrito aqui, ó. Quando pecarmos. Entende isso? Tá bom? Ó, escreve aí nos comentários. Não devemos nos aproveitar da graça para pecar, mas devemos aproveitar a graça quando pecarmos. Nós devemos aproveitar a graça quando pecarmos, irmãos. Nós não podemos ignorar a graça quando pecarmos, certo? Por quê? Porque a graça é essa oportunidade que Deus nos dá de arrependimento. Então devemos evitar o pecado. Mas eu falei agora, no último sábado, ministrei em um trabalho para adolescentes aqui em Hortolândia, eu disse para eles, eu falei, quando você peca, você tem que evitar o pecado, mas quando você peca e você não busca perdão, você está desmerecendo a graça. Você está dizendo que tudo que Jesus fez não é suficiente para lhe perdoar. Então evite o pecado, não se aproveite da graça para pecar, mas aproveite a graça quando pecar, ok? Entendeu? Fala aí pra gente nos comentários. Tópico 2, uma demonstração de paciência. Você já se inscreveu no canal? Ainda não? Inscreva-se, ative as notificações, dê like no vídeo, deixe o seu comentário, que é muito importante para nós e ele aparece por aqui. E não se esqueça de clicar no valeu e contribua com o nosso canal. Mostre todo o seu carinho e seu amor aqui pelo nosso canal. Muito bem. De acordo com a parábola, o dono de uma terra tinha uma expectativa para a figueira cultivada no meio de sua plantação de uvas. Ela tinha tudo o que precisava para dar frutos no tempo determinado. Entretanto, para a tristeza do dono da terra, aquela que deveria produzir em abundância não dava nenhum sinal de frutos. Muito paciente, o dono, com suas expectativas frustradas, declara seu descontentamento. Já faz 3 anos seguidos que eu venho buscar figo nessa figueira e não tem nenhum. Decidido a cortá-la, o dono aceita a intervenção do trabalhador da vinha, que pede por mais um tempo de tolerância, ou seja, uma segunda chance para a árvore infrutífera. Então, veja, essa parábola, ela está fazendo referência ao povo de Israel, que obstinadamente escolheu rejeitar o Messias enviado por Deus, não é? Na primeira vinda, a terra foi ignorado, perseguido e morto. O que Jesus veio fazer aqui? Convocar os seus compatriotas ao arrependimento. Mas eles se recusaram a dar frutos para Deus. Se recusaram, não é? Mas, segundo o texto bíblico, o nosso Deus tem demonstrado a paciência, porque não quer que ninguém seja destruído. Era esse texto que eu queria achar. Vamos ler? 2 Pedro, capítulo 3. E versículo 9. 2 Pedro, capítulo 3 e versículo 9. Que ele diz aqui, ó. O Senhor não é tardio a respeito de sua promessa, ainda que alguns homens a tenham por tardia, mas é longânimo, ele é paciente para conosco,
não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, se não fosse a misericórdia paciente de Deus, parece uma redundância, misericórdia paciente, porque as misericórdias de Deus não têm fim, não é? Se não fosse a misericórdia paciente de Deus e a intercessão de Cristo, tanto por Israel quanto por sua igreja, pela humanidade, nós já teríamos perecido. Então, todos nós precisamos entender isso. Nós já recebemos uma segunda oportunidade de Deus. A primeira oportunidade foi lá no Éden, certo? A segunda oportunidade foi no Getsemane. Todos nós já recebemos uma nova oportunidade de Deus. Agora, embora Deus seja gracioso e misericordioso, ao dar ao seu povo tempo para se arrepender, vir até ele e crescer nele, a sua paciência ela não durará para sempre. Traduzindo, Deus é paciente, mas não é bobo. Escreve aí nos comentários pra gente. Ô glória! Escreve aí, irmão, seu comentário valioso. Escreve assim, Deus é paciente, mas não é bobo. Deus é longânimo. Isso não significa, não, até porque Deus é justo. Entende? Então, Deus fez tudo. Deus fez o impossível, humanamente falando, para que o homem possa se arrepender. Ok? Para que o homem possa se arrepender. Esta recusa humana, ela será respeitada por Deus. É por isso que muitas pessoas vão para o inferno. Por quê? Porque estando condenadas, João 3, 16 a 18, as pessoas sem Jesus, elas já estão condenadas, só que aí você tem Jesus. Mas elas rejeitam Jesus. Então, se elas rejeitam Jesus, o que resta para quem está condenado? Castigo eterno. Então, o que é castigo eterno? Se renda a Jesus, certo? Por isso que nós precisamos ficar atentos. Deus é misericordioso, mas não é bobo. Meus irmãos. Tópico 3. Um convite à frutificação. Como vimos, Deus procura frutos em seus filhos. Toda tentativa permanente de desculpas para uma vida infrutífera será ineficaz, pois Ele nos conhece e tem nos dado todas as condições necessárias para frutificar no seu reino. Então, o que são os frutos ou o fruto que se espera do cristão? O fruto é a manifestação da identidade do cristão, do caráter de Cristo. Significa, já que nós nascemos de novo, nosso comportamento precisa demonstrar esse novo nascimento. O novo comportamento demonstra um novo nascimento. O cristão que não frutifica, é por isso que serão podados, está lá em João 15. Por quê? Ou ele está se recusando a frutificar, uma vez que a videira, vamos falar de videira agora, ela é verdadeira, significa ela é frutífera. Então, se o cristão não frutifica, ele está negando sua natureza. Entende isso? Então, frutificar é manifestar os valores do reino, é manifestar o caráter de Cristo, o fruto do Espírito. Nós temos condições para isso. Então, se eu me nego a um novo comportamento, significa que eu não nasci de novo, que eu não faço parte de tudo isso, certo? Então, nós temos condições para frutificar. A palavra de Deus, seu Espírito, sua presença, seu poder. Então, Ele espera de nós muitos frutos. Primeiro, olha isso aqui, presta atenção. Primeiro, o fruto é a expressão do caráter de Cristo em nós. O fruto é a expressão do nosso novo nascimento. O fruto é a manifestação dos valores do reino. Ok? Muito bem. O fruto também é a maneira como os filhos de Deus são conhecidos. Os verdadeiros filhos de Deus são conhecidos pelos frutos. É pelos frutos que se conhecem. Certo? Então, Deus espera de nós muitos frutos. E jamais se contentará apenas com galhos, folhas. Ou seja, uma vida espiritual de aparência. Certo? Então é importante que entendamos que a frutificação espiritual depende fundamentalmente da nossa comunhão com Jesus Cristo. É preciso viver para a glória de Deus, pois quem põe os seus próprios interesses
em primeiro lugar, nunca terá vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo por minha causa terá a vida verdadeira. Então, a falta de produtividade revela falta de identidade. O crente que produz, e isso é natural, Assim como é natural que uma figueira produza figos, é natural que um crente produza o fruto do Espírito. Sempre que a gente falar na Bíblia, nós temos que associar frutos. Fruto é fruto do Espírito. É o caráter de Cristo em nós. Amor, bondade, longanimidade, paciência, domínio próprio, fé. O caráter de Cristo precisa se manifestar na nossa vida. Nós vamos aprender sobre o fruto do Espírito, praticar a palavra de Deus, desenvolver o fruto do Espírito, porque é através disso que Deus é glorificado e o mundo tem conhecimento de que, de fato, nossa vida foi verdadeiramente transformada. Então, Deus é paciente, mas Ele não é bobo. Para aqueles que o rejeitam, a sua misericórdia não vai durar para sempre. Por quê? Porque haverá um dia de julgamento. Por isso, somos chamados ao arrependimento sincero e verdadeiro e a uma vida marcada por frutos dignos da conversão que experimentamos. Então, a nossa conversão não é manifestada por aquilo que falamos, pelo nosso discurso, mas pelas nossas atitudes. Certo? Então, não se aproveite da graça para pecar, mas aproveite a graça quando pecar. Amém, meus amigos? Lembrando que ao longo da semana tem dinâmica aqui no canal. Por isso é importante você se inscrever, ativar as notificações, dar like no vídeo, comentar o vídeo e ficar atento quando entrar aqui as dinâmicas. O YouTube avisa vocês. Forte abraço, assista, curta, compartilhe, inscreva-se e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe.